Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso guia pelo ano de 2025 aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Gabriel Daniele, o GD, e serei seu guia pelo ano da Câmara. 2025 foi um ano de muita atividade dos vereadores, de audiência pública a solenidades. A casa esteve muito agitada e para te ajudar nesta recapitulação, separamos esse episódio em blocos, cada um com um narrador. Então, vem comigo iniciar os trabalhos da comissão do último episódio de 2025 do Vozes da Câmara. Esperamos que aproveite este tour. Vozes da Câmara. Primeiro, vamos ver como se desenvolveram os trabalhos das comissões, subcomissões e suas respectivas audiências públicas. Pela ordem, GD. Pela ordem, Cami. Obrigada, GD. Oi, gente, eu sou a Camila Marinho e vamos começar a falar dos destaques das comissões na casa. Começando pela Comissão de Finanças, que dentre os projetos apresentados teve foco na saúde da mulher, no combate à fome, no cuidado ao idoso e na fiscalização de serviços para manter o funcionamento da cidade. Agora vamos para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. A CCJ é o principal filtro legislativo da casa e garante a legalidade das propostas apresentadas. 4 dos principais temas de projetos aprovados foram Justiça Social, Urbanismo, Economia e Segurança. Sua atuação garantiu, dentre outros, um reforço para a Procuradoria Especial da Mulher, leilões de imóveis da Coab por inadimplência e uma força municipal para lidar com tragédias climáticas. Nossa próxima menção é a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Ela se ocupou de políticas de planejamento urbano, como a revisão da planta genérica de valores, do meio ambiente, como a gestão de resíduos e proteção das águas, zeladoria e mobilidade ao aprovar projetos que resguardem a ordem urbana e coíbam ruídos sonoros. Legal! Agora eu vou te falar mais sobre a Comissão de Administração Pública, que aprovou projetos, dentre vários, que pautam transporte escolar, crianças desaparecidas, ressocialização de dependentes químicos e educação inclusiva. Próxima parada, Comissão de Transporte, Trânsito e Atividade Econômica. Anote aí algumas das pautas. Segurança viária em frente a templos religiosos, revisão do plano de ação climática, sem contar com os trabalhos realizados pela Subcomissão de Transporte Individual de Passageiros por Motocicleta, que recebeu mais de 50 especialistas para ajudar na elaboração do projeto de lei que regulamenta a função. Vou te contar um pouco sobre a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Vamos lá? Esta comissão zelou por assuntos culturais e patrimoniais, como a remissão de dívidas do IPTU para teatros da Bela Vista, aprovação do parecer que cria a Guarda Civil Escolar e questionamentos sobre a falta e afastamento de professores. Por fim, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher debateu os direitos da mulher, como proteção e políticas públicas para imigrantes, discutiu sobre igualdade racial e social, como equidade e proteção contra abusos em empréstimos consignados e falou da crise do metanol e do mototáxi. Ufa! Agora que acabamos as comissões de caráter técnico-legislativo, vamos às extraordinárias? Bora lá! Que vem mais lista. A Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer, da Gastronomia e de Eventos ouviu representantes de festivais de diferentes culturas, discutiu eventos esportivos, debateu prêmios e avaliou o turismo na cidade. A Comissão de Relações Internacionais recebeu a secretária da pasta em diversas oportunidades, tratou da COP30 e ouviu cônsules dos países para reafirmar o trabalho do colegiado e dos consulados. A próxima é a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que debateu violência contra as pessoas em situação de rua, além de discutir políticas públicas de assistência social para essa população. Ainda temos a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Este colegiado focou os trabalhos nos conselhos tutelares, nos critérios para a eleição destes profissionais e na infraestrutura deste conselho, além de pensar em soluções para a evasão escolar. Já a Comissão do Idoso e de Assistência Social debateu o cenário do orçamento de 2026 para a terceira idade e ouviu pesquisas sobre idosos que moram sozinhos, além de conhecerem um portal que ensina direitos aos idosos.
A Comissão de Segurança Pública debateu a lei do PSIL, a fiscalização de terreiros de Umbanda e o racismo religioso, e apresentou outros temas, como o sistema de monitoramento e rastreamento de celulares furtados. Prometo que estou acabando. A Comissão do Meio Ambiente e Direito dos Animais debateu as obras de revitalização do Parque do Carmo e fez diligências em hospitais veterinários. Por último, mas não menos importante, a Comissão de Inovação, Tecnologia e Cidade Inteligente debateu a transformação digital, inovação urbana, descontaminação ambiental e acessibilidade digital. É tudo isso, GD. Muito obrigado, Cami. Agora vamos falar sobre as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Pela ordem, GD. Pela ordem, Fábio. E aí, galera, meu nome é Fábio Rossini e hoje vamos nos aprofundar nos principais assuntos que giraram em torno das CPIs nesse ano, e olha que tivemos muitos temas. Vamos começar com a CPI da Íris. A investigação começou motivada por filas de cidadãos trocando o escaneamento da Íris por criptomoedas na capital. Primeiro, os vereadores buscaram entender a escala do projeto, oficiando órgãos como a CBF sobre a coleta de dados em estádios. Depois, a apuração concentrou-se na operação da empresa Tools for Humanity. Em seguida, a CPI convocou e ouviu tanto os representantes diretos da empresa quanto as terceirizadas responsáveis pela abordagem nas ruas. Nas últimas semanas, a comissão tomou o depoimento de influenciadores digitais para esclarecer como o projeto era promovido nas redes sociais. A próxima, CPI-HIS, tem como objetivo investigar a venda irregular de unidades destinadas a famílias de baixa renda para investidores ou pessoas fora do perfil social. A CPI ouviu acadêmicos e moradores para mapear o problema. E, na sequência, a investigação mirou a cadeia de financiamento, questionando executivos de grandes bancos e incorporadoras sobre os critérios de crédito. Depois, focou na fiscalização do executivo. A CPI ainda identificou gargalos no controle. O sistema ainda depende de denúncias para punir fraudes, tendo aplicado apenas 38 multas em quase 90 mil unidades. Além disso, os vereadores levantaram um debate jurídico, crítico sobre o limbo legal que permite que as empresas adquiram imóveis sociais. Diante disso, a comissão aprovou novas convocações de construtoras e pedidos de dados a plataformas de aluguel para cruzar informações. Já a CPI do metanol investiga a venda de álcool combustível e bebidas adulteradas com metanol. Logo após sua instalação, a comissão estabeleceu parceria com as forças de segurança para identificar pontos de venda. Na sequência, o foco migrou para o impacto sanitário, com a convocação de autoridades municipais e estaduais de saúde para dimensionar os casos de intoxicação. O Procon-SP, que foi ouvido, apresentou o saldo de uma força-tarefa que vistoriou 400 estabelecimentos, resultando em 10 interdições. Já a indústria, representada pela Associação Brasileira de Bebidas, classificou o caso não como erro, mas como atividade criminosa de falsificação. A CPI do Pantanal tem o foco de apurar as causas e exigir soluções para os alagamentos recorrentes na região do Jardim Pantanal. A cronologia destaca-se pelas diligências. Os vereadores realizaram vistorias presenciais no bairro, ouviram crianças e adolescentes da comunidade e aprovaram sobrevoos técnicos nas áreas de risco. A CPI também realizou encontros com o TCM e a Prefeitura da cidade. O secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, apresentou à CPI um pacote de obras e ações sociais, composto por barreira de proteção e obras de microdrenagem, plano de atendimento para 1.400 famílias com previsão de remoção via aluguel social ou indenização até outubro do próximo ano, e discussão sobre o Parque Esponja. Houve ainda a grande vitória da CPI. A Prefeitura aceitou a sugestão de usar a Lagoa Itaim como um piscinão natural, fundamental para reter as águas do Alto Tietê. A CPI dos Pancadões foi marcada pelo embate entre a cultura periférica e a perturbação da ordem pública. Começou com uma forte atenção midiática e pela tentativa de ouvir grandes nomes do cenário musical, enfrentando dificuldades logísticas para garantir o comparecimento de artistas como o MC Rian SP, ouvido pela comissão. Ao longo das semanas, a estratégia da investigação amadureceu e mudou de foco. Os vereadores passaram a mirar a infraestrutura logística que viabiliza as festas de rua, os proprietários de adegas e tabacarias. A CPI passou a dedicar boa parte de suas oitivas a questionar esses comerciantes e entender o papel deles na aglomeração. A comissão também ouviu representantes de movimentos como o rapper Salvador da Rima e a Frente Nacional de Mulheres do Funk, contrapondo a visão de segurança pública trazida por depoimentos da Polícia Militar e do PSIL.
Atualmente, a CPI caminha para uma fase de cobrança institucional, buscando entender a possível omissão das subprefeituras e de órgãos de fiscalização no controle do uso do espaço urbano. A última e mais recente comissão da Casa, a CPI do Jockey Club, inicia seus trabalhos com foco na gestão urbana e fiscal. O foco principal é descobrir o tamanho da dívida de impostos que o Jockey tem com a prefeitura. Além disso, eles querem investigar como está sendo negociado os direitos de construção daquele terreno e se o espaço está sendo usado de um jeito que realmente beneficia a cidade. E fechamos assim o ano da CPI, GD. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Vamos para a nossa próxima parada, projetos aprovados pelos vereadores em sessão plenária no ano de 2025. Pela ordem, GD. Pela ordem, Ju. Valeu, GD. Bom, tivemos muitos projetos que foram aprovados aqui na Câmara e já foram até sancionados pela Prefeitura. Mas vamos à listinha? Com vocês, os principais projetos aprovados do ano. Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem como principal finalidade definir quais são as prioridades orçamentárias da Prefeitura para o próximo exercício. A previsão do orçamento é de 128,9 bilhões, que logo seria mudado pelo LOA, mas isso falamos daqui a pouco. A mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal de São Paulo. Mas, por ordem da Justiça da Capital e a manutenção do STF pela decisão do órgão judiciário, o novo nome foi declarado como inconstitucional e não foi alterado. PL que altera a lei do projeto de intervenção urbana Arco Pinheiros para garantir a ampliação da fábrica de vacinas do Instituto Butantan. E, na mesma semana, a Câmara aprovou a criação do PROCON municipal na capital paulista. Também tivemos a aprovação da planta genérica de valores, em que é usada como base de cálculo para o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Agora, um PR, Projeto de Resolução, que amplia o limite de CPIs em andamento simultaneamente. Isso para ser instalada a CPI do Jockey Club. Outros dois projetos aprovados em dezembro foi a proposta que perdoa dívidas do IPTU para teatros e espaços culturais na Bela Vista e a implementação de mais um centro TEA na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital. Em uma das últimas ações do Legislativo no ano, foi aprovada a proposta de reajuste e reestruturação do cálculo do auxílio pecuniário concedido às famílias acolhedoras do SFA, o Serviço Família Acolhedora. Ainda foi aprovado o projeto de regulamentação do mototáxi, e o último episódio do podcast foi sobre isso, então dá um pulinho lá para conferir. Por último, o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2026, e o projeto do PPA, Plano Plurianual 2026-2029, foram aprovados pelo colegiado de vereadores. E esse foi nosso resumo de aprovações, GD, mas lembrando que esses foram os projetos que nós destacamos. Tem muito mais, então vale a pena ficar de olho na Câmara caso queira ver algum outro. Muito obrigado, Ju. Agora vamos para o nosso penúltimo assunto, as ações da Câmara voltadas para a população. Pela ordem, GD. Pela ordem, Nath. Fala pessoal, eu sou a Nathalie Pellini e vamos falar sobre as procuradorias, Galeria Lilás, Sala Azul e outras homenagens aqui da Câmara. Vamos começar com as procuradorias. A Procuradoria da Criança e do Adolescente foi criada para zelar pelos direitos da infância e da juventude. Cabe a ela receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência contra crianças e adolescentes, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal. Já a Procuradoria Especial da Mulher teve atuação firme desde a fiscalização de políticas públicas até as campanhas de saúde como o Outubro Rosa. E mais recentemente, tivemos a instalação da Procuradoria da Criança e do Adolescente, ampliando o leque de proteção dos mais vulneráveis. O espaço físico da Câmara também mudou para refletir essa inclusão. Tivemos a inauguração da Galeria Lilás, um marco visual e histórico que eterniza a presença e a força das mulheres na política paulistana. E em sintonia com os diversos projetos aprovados neste ano voltados para pessoas com autismo, a Sala Azul consolidou-se como um símbolo do compromisso do Legislativo com a acessibilidade e o acolhimento de pessoas neurodivergentes, garantindo que a Casa do Povo seja de fato para todos. Por último, também tivemos a exposição A Câmara Municipal e a História de São Paulo. Essa exposição, de forma didática e visual, mostra como o parlamento participa da vida dos paulistanos desde a fundação da cidade em 1560 até hoje. Ela fica no térreo, no hall do Palácio Anchieta.
E temos isso tudo, GD. Obrigado mais uma vez, Nath. Bom, vamos pro último assunto. Agora, Câmara aberta e Câmara na rua. Pela ordem, GD. Pela ordem, Gui. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Oliveira e vamos falar dessas duas ações. Bom, se 2025 foi um ano intenso nas votações de CPIs, foi também um ano em que o Palácio Anchieta derrubou seus muros para ficar mais pertinho do paulistano. O destaque dessa mudança de postura é o programa Câmara Aberta. O que antes era apenas um prédio administrativo, virou um ponto de encontro aos finais de semana. Ao longo do ano, vimos o Legislativo entrar na rota da virada cultural, celebrar o mês da capoeira e até inaugurar um parquinho infantil permanente no Pátio Papa Francisco, tornando a casa um lugar de lazer e educação para as famílias. Aqui você mergulhou na rica história do Parlamento Paulistano. Além das obras de arte, o Legislativo possui ambientes grandiosos, como a Galeria dos Presidentes e o Plenário 1º de Maio. Começando no dia 10 de maio, a Câmara ficou aberta para visitação, incluindo também até um roteiro por dentro do Palácio Anchieta. Mas a Câmara não ficou esperando a população vir até o centro. Não. Ela foi até os bairros. O projeto Câmara na Rua tirou os vereadores dos gabinetes e levou as sessões para dentro dos céus, percorrendo da Zona Norte a Sul, de Perus a Paraisópolis. Foi um exercício de escutativa, onde as demandas locais saíram do papel e foram ouvidas diretamente por quem tem a caneta na mão. O Câmara na Rua levou os setores do Legislativo, plenário, comissões, biblioteca, entre outros, para os céus da cidade, sempre no fim de cada mês. Assim, o cidadão que vive naquela região pôde ter a oportunidade de contribuir com sugestões para melhorar a cidade na tribuna popular. Com seu início no dia 29 de março, no céu São Miguel, o Câmara na Rua realizou 8 edições. Vamos à lista. 26 de abril, no céu Parelheiros. 31 de maio, no céu Perus. 28 de junho, no céu Uirapuru. 30 de agosto, no céu Penha. 27 de setembro, no céu Guarapiranga. Dia 1º de novembro, no céu Paraisópolis. E, o último, no céu Freguesia, 29 de novembro. E isso tudo aconteceu nesse ano, GD. Muito obrigado, Gui. Bom, essa foi a nossa retrospectiva do ano de 2025 aqui no Vozes da Câmara. Te agradecemos pela companhia e esperamos você para o próximo ano. Boas festas e um excelente 2026 para você. E o Vozes da Câmara de hoje fica por aqui. Esse episódio usou áudios do canal da Câmara Municipal de São Paulo, YouTube Sounds e Envato, e foi gravado no estúdio Vladimir Herzog, da Rede Câmara São Paulo, no Palácio Anchieta. O roteiro é de Gabriel Daniele e Juliana Hipólito, com informações do portal da Câmara Municipal de São Paulo e da Prefeitura da cidade de São Paulo. Locução por Fábio Rossini, Gabriel Daniele, Guilherme Oliveira, Juliana Hipólito, Camila Marinho e Nathalie Pellini. A captação de áudio é de João do Amaral e Ogart Santos. A produção e operação de Carlos Roberto e Débora De Osso. Edição de áudio e finalização de Gabriel Daniele e Juliana Hipólito. Supervisão, Nathalie Pellini. Coordenação, Fábio Rossini e Flávio Munhoz. Essa é uma produção da Rede Câmara São Paulo, no portal da Câmara, em sãopaulo.sp.leg.br, no canal da Câmara no YouTube e nas redes sociais em @Câmara São Paulo. Você pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo paulistano. Um abraço e até o próximo episódio do Vozes da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.